De certeza que a esta altura já começam a surgir algumas questões face à quantidade de informação que foi debitada. Mas ainda temos um último tema apresentado pelo Dr. Alexandre Marques. O Dr. Alexandre Marques é o NCP para as PMEs e também para os assuntos legais e financeiros e o acesso a financiamento de risco no 7º Programa Quadro e no Horizonte 2020. E vai-nos falar sobre instrumentos financeiros para as PMEs no Horizonte 2020. Também estou aqui. Ora, boa tarde a todos. Eu sei que já estamos ligeiramente atrasados. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Vou aqui apresentar o follow-up, o que deve ser, qual que é o objetivo destes projetos. Isto é, já tivemos aqui apresentadas as oportunidades para as pequenas e médias empresas antes do mercado. Da parte da tarde vamos ter workshops que também se focam em grandes, isto é, subsídios antes do mercado. Aqui apresento um instrumento que deve ter obrigatoriamente retorno a curto e médio prazo. No Horizonte 2020, este instrumento tem duas vertentes, a vertente dívida e a vertente equity. A vertente dívida equivale a cerca de 70% deste instrumento, logo é uma ótima oportunidade. Os projetos de investigação e de inovação a nível europeu têm várias, digamos nós, características. É assim, não é muito fácil encontrar crédito e equity para este tipo de projetos. Aqui, a Comissão Europeia não tenta entrar como ator principal, tenta sim associar-se a iniciativas que, de alguma forma, possam ter impacto. Aquilo que a Comissão Europeia tenta colmatar é o risco, é tentar procurar dar fontes de financiamento onde o mercado não esteja com a maturidade suficiente. Este é o ponto onde a Comissão Europeia mais intervém nas garantias. Isto é, neste ponto ainda há muito a fazer para projetos de inovação. Neste sentido, como podem ver já de seguida, existem muitas iniciativas neste sentido. Tradicionalmente, existe já no 7º PQ o Risk Sharing Finance Facility, que é um instrumento de dívida para projetos de investigação e inovação. A grande novidade no contexto do Horizonte 2020 é que, atualmente, o próprio Horizonte 2020 intervém também na early stage, isto é, os instrumentos de venture capital, de capital de risco, vão também intervir na fase inicial. Neste sentido, temos então, no que respeita à dívida, três instrumentos. Temos a continuação do Risk Sharing Finance Facility. Temos também o Risk Sharing Instrument. Esta é a janela do Risk Sharing Finance Facility para as pequenas e médias empresas. Este instrumento fornece garantias a intermediários financeiros, a bancos. A nível nacional, temos já um banco a comercializar este produto, o BPI. No entanto, tivemos uma call aberta até há poucos dias, portanto, poderão haver mais bancos com este instrumento. Uma novidade também no contexto do Horizonte 2020 é o lançamento de instrumentos conjuntos, não apenas de fundos do Horizonte 2020, mas também de fundos estruturais e do COSME. No que respeita à equity, temos a novidade, a intervenção da Comissão Europeia via Fundo Europeu do Investimento no mercado de capitais. Isto é, nestes instrumentos, o Fundo Europeu do Investimento vai intervir sempre em consórcio em mecanismos de venture e seed capital. Temos, inclusive, previsto já para 2015 um piloto na área do ICT, de Business Angels, que é também, digamos nós, a primeira incursão da Comissão Europeia neste tipo de instrumentos. Portanto, este tema, isto no Horizonte 2020, constitui-se, de facto, como um tema.
A maior parte destas iniciativas são implementadas por instituições intermediárias, isto é, pelo Banco Europeu do Investimento e pelo Fundo Europeu do Investimento. Neste tipo de instrumentos são também importantes os atores, os intermediários financeiros, as sociedades de capital de risco, os bancos, os business angels, são também uns atores-chave para a implementação destes instrumentos. Outra característica destes instrumentos é que a dívida e o equity podem ser combinados. Isto é, existem algumas indústrias em que é tradicional que hajam ambas as abordagens, pelo que poderão ver mais à frente que temos exemplos já deste tipo de combinação. Outra característica destes instrumentos é que, ao contrário das calls do Horizonte 2020, que têm um prazo de abertura e um prazo de encerramento, estes instrumentos irão abrir no primeiro trimestre de 2014 e estarão sempre abertos. Isto é, são orientados pela procura. Conforme também já puderam ver mencionado, existe a possível combinação entre fundos estruturais e fundos do Horizonte 2020, nomeadamente nos empréstimos. Agora, falando do maior instrumento dos instrumentos financeiros, o Risk Sharing Finance Facility. Este instrumento é gerido diretamente pelo Banco Europeu do Investimento. Irá abrir, em princípio, no primeiro trimestre do ano que vem e destina-se a projetos de média e grande dimensão. Isto é, um empréstimo neste instrumento tem que ter, no mínimo, 7,5 milhões de euros. Este instrumento destina-se a qualquer projeto europeu que vá de encontro aos objetivos do Horizonte 2020. Nós aqui já tivemos a apresentação das Focus Areas do Horizonte 2020. Qualquer projeto que se enquadre nos objetivos europeus é, de facto, elegível neste instrumento. No entanto, e como puderam já aferir, no Horizonte 2020, os projetos estão cada vez mais perto do mercado. Neste sentido, caso tenham um projeto do Horizonte 2020 não aprovado e necessitem de financiamento, este instrumento pode também financiar este projeto. Por outro lado, os projetos que estejam já a utilizar outros mecanismos de financiamento, tal seja como o Venture Capital, entre outros, são também elegíveis, isto porque, se já estão a utilizar estes instrumentos, têm já um bom plano de negócios, têm já um bom retorno, portanto, é também elegível. É averiguado aqui apenas se vai ao encontro dos objetivos do Horizonte 2020. Portanto, aqui, como podem ver, este instrumento é gerido ao mais alto nível entre o Banco Europeu do Investimento e a Comissão Europeia. O Banco Europeu do Investimento partilha os custos deste instrumento com a Comissão Europeia, sendo que o financiamento é dado, obviamente, inteiramente pelo Banco Europeu do Investimento. E o financiamento que existe neste instrumento, conforme já puderam aferir, cerca de 3 mil milhões de euros, nesta qual temos quase 700 milhões de euros para este instrumento. No entanto, é pretendido aqui um efeito de alavanca. Por exemplo, posso dizer que até 2012 foi investido no Risk Sharing Finance Facility cerca de 2 mil milhões de euros, o que significou 12 mil milhões de euros em projetos. Isto é um efeito de 6 vezes. Portanto, o objetivo da Comissão Europeia é que os projetos de investigação, de inovação, de mercado, tenham, de facto, a médio prazo e a curto prazo, sucesso. Neste sentido, aquilo que a Comissão Europeia pretende é que a avaliação de risco seja positiva. Isto é, nós já conhecemos estes índices, e o que se passa é que os projetos de inovação normalmente são avaliados com um risco muito elevado. Através das garantias, através do selo do EIT,
a Comissão Europeia e o Banco Europeu de Investimento pretendem que seja dado uma avaliação de risco mais simpática para que, deste modo, tenhamos juros e spreads mais baixos. Este instrumento aplica-se a todas as áreas do Horizonte 2020, no entanto, são dadas prioridades a estas 5 áreas, isto é, a área das engenharias, da energia, das TIC, são de facto um foco para este instrumento. Como vantagens, podemos identificar, em primeiro lugar, o preço do risco, isto é, tanto a Comissão Europeia como o Banco Europeu do Investimento pretendem dar um preço mínimo a este empréstimo. Outra grande vantagem é que não existe um mercado secundário, isto é, todo este processo é efetuado diretamente entre o Banco Europeu de Investimento e a Comissão Europeia e o beneficiário, isto é, não existem outros intervenientes. Um ponto positivo é também o selo do BEI, isto é, normalmente estes projetos têm elevado risco, carecem de forte procura de financiamento. Um selo do BEI é também um fator positivo para que se tenha, para que se atraia outros investidores para este projeto. Outra característica é a taxa mínima, e esta taxa não tem, obviamente, um número, isto é, vai variar de projeto, vai variar de área, portanto, não é fixa, por assim dizer. E, não menos importante, e muito importante no contexto do Horizonte 2020, é a avaliação dos ativos intangíveis. Isto é, a propriedade intelectual é, de facto, aqui valorizada, portanto, é um bom ativo, é um bom colateral que podem usar para este tipo de projetos. Nós, até ao momento, até 2012, tivemos cerca de 2 mil milhões, peço desculpa, de projetos aprovados com esta distribuição, e apresento aqui 3 casos de sucesso, um na área de biotech, um na área da engenharia e outro na área da energia. Como podem ver, o tamanho destes projetos é grande. A participação do Banco Europeu do Investimento é óbvio que não é neste montante, isto é, a participação pode ser até 50%, no entanto, são projetos já com alguma dimensão. Falando dos instrumentos específicos para as pequenas e médias empresas, eu realço o Risk Sharing Instrument. Conforme já mencionei, temos atualmente já um banco a comercializar este instrumento. Este instrumento destina-se a projetos de menor dimensão, projetos entre 25 mil euros e 7,5 milhões de euros, e é gerido diretamente pelo Fundo Europeu do Investimento. Isto é, aqui, ao contrário do Risk Sharing Finance Facility, a análise que é efetuada é ao portfólio que o banco apresenta ao Fundo Europeu do Investimento. Este portfólio tem que ir ao encontro dos objetivos do Horizonte 2020, sendo que é um instrumento muito mais simples e é um instrumento que permite, digamos, muitos mais projetos serem financiados. Aqui, este instrumento vai lançar novamente uma call para expressões de interesse no primeiro trimestre do ano que vem. Portanto, o meu conselho é que contactem o vosso banco habitual e averiguem a possibilidade deste banco entrar em contacto com o Fundo Europeu de Investimento para, desta forma, ter empréstimos a muito baixo custo. Isto porque o Fundo Europeu do Investimento intervém num fator que é crítico neste tipo de projetos. São as garantias, sendo que o Fundo Europeu do Investimento normalmente cobre até 50% das garantias, a um preço que eu, de seguida, vou já mencionar. Só para dizer que este instrumento foca-se nas PMEs inovadoras, isto é, terão que ter uma componente de inovação, obviamente terão também que ter retorno a curto prazo. Este empréstimo, conforme já mencionei, estão entre 25 mil e 7,5 milhões de euros. O Fundo Europeu do Investimento intervém na garantia ou na contra-garantia, isto é, as SGM são também um tipo de entidades elegíveis. Por intermediário financeiro existe um montante
mínimo a partir de 60 milhões de euros, sendo que, se for bem comercializado, pode ir até aos 120 milhões de euros. Como podem ver, as taxas de garantia a definir são de facto muito baixas, são de facto competitivas, e é este, digamos nós, o maior ponto de atração para as entidades bancárias. Portanto, é de facto um instrumento muito interessante. O objetivo deste instrumento é ter até 1000 beneficiários, isto numa só call. No que respeita aos critérios de elegibilidade para as pequenas e médias empresas e para as mid-caps, este instrumento destina-se a PMEs e mid-caps, mas o conceito de mid-caps aqui quer dizer apenas uma empresa com menos de 500 trabalhadores. E os critérios de elegibilidade para este tipo de projetos são ou que tenham investimentos em ID ou inovação, ser uma empresa de rápido crescimento, ter potencial de investigação, ou seja, cumprir apenas um destes critérios ou destes critérios que aqui também apresento. Isto é, basta que seja uma PME ou mid-cap com um bom projeto de investimento, com um bom plano de negócios, com um bom plano de retorno, para ter este tipo de empréstimos. Agora, falando de instrumentos de equity, venture capital e seed capital, isto é a primeira incursão de um programa quadro de investigação neste tipo de instrumentos. Vamos ter como intermediário o Fundo Europeu do Investimento, e aqui sim o Fundo Europeu do Investimento intervém diretamente com capital nas sociedades de venture capital, nos business angels e noutros intermediários financeiros. Nós, até o momento, está ainda em discussão, no entanto, muito possivelmente iremos ter estas 3 iniciativas, a Equity Facility, os Business Angels nas áreas dos ICTs e a transferência de tecnologia, que também irá ser lançada em 2015. Isto é, ainda iremos tentar enquadrar a melhor forma de averiguar a intervenção do Fundo Europeu de Investimento neste tipo de instrumentos. No entanto, é uma incursão positiva, sendo que, caso tenham e trabalhem normalmente com sociedades de capital de risco, são os intermediários preferidos para este tipo de instrumentos. Neste tipo de instrumentos, chama atenção para este primeiro, o Equity Facility, que vai equivaler ao GIF1, que até o momento estava no CIP, e que vai permitir a entrada do Fundo Europeu do Investimento, normalmente entre 10% a 25%, ou até 50%, quando se justifique, em projetos, em fundos de investimento, em fundos de capital de risco. Por fim, temos 2 escolas abertas, 2 estudos, um primeiro na área da transferência de tecnologia, que vai também anteceder este fundo, esta iniciativa, a iniciativa 4 da transferência de tecnologia, e temos também o outro estudo na área do Investment Readiness. Por fim, deixo também aqui os contactos da Comissão Europeia, do Banco Europeu do Investimento e do Fundo Europeu do Investimento, e convido também que visitem a nossa página na parte do Access to Risk Finance, que tem links para todos estes instrumentos, inclusive para o Banco Nacional, que também promove um destes instrumentos. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Alexandre. Foi, de facto, uma manhã bastante rica em termos de conteúdos. Corremos desde o 7º Programa Quadro, fizemos uma introdução ao Horizonte 2020, aprofundamos no tema das oportunidades, chegamos à parte do financiamento. Provavelmente surgem bastantes questões que quererão ver resolvidas, pelo que